Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da nossa escola dominical. Quero enviar um abraço a todos que estão aí participando da nossa EBD. Hoje vamos estudar a lição 8, que tem como título Proteção e Bênção de Deus a seu povo. Mas antes mesmo de começarmos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo seja o nosso próprio ensinador. Que possamos, através dele, ouvirmos a Tua voz nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. O nosso desejo é que, ao estudarmos as lições, nós repensemos e pensemos, analisemos, possamos entender melhor que nas situações adversas da vida, Deus protege o seu povo. E Deus nos protege também. Compreender que o Senhor é aquele que controla a história. É aquele que é soberano sobre as nações, sobre a nossa vida, sobre todas as situações. E Ele nos socorre nas adversidades da vida. E o desafio que essa lição nos traz é que nós possamos ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas ao nosso redor. O texto áureo colocado pelo autor da lição está em Isaías 43, 25. Acompanhe conosco, que diz o seguinte: Eu sou o que apago completamente tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e não me lembrarei de seus pecados. É um profundo texto da palavra de Deus através de Isaías. E eu fiquei refletindo e trago uma reflexão. Será que você é capaz de se lembrar as ações protetoras de Deus sobre sua vida? Principalmente neste último ano e meses que nós temos vivido uma situação tão atípica no nosso Brasil, no mundo. Será que você percebe Deus te protegendo, Deus te livrando, Deus cuidando de você, Deus derramando bênçãos na sua vida, mesmo nessa situação que estamos vivendo, de pandemia, de solidão, de tanta mudança, perda de emprego, doenças, mortes? Será que você é capaz de pensar que Deus continua agindo e protegendo sua vida? E é isso que o povo de Israel vai experimentar nesse tempo que eles estão no cativeiro. E quando Isaías profetiza trazendo essa mensagem de esperança, de perdão, de consolo, apontando também para a vinda do Messias. E o texto que vamos estudar hoje está do capítulo 43 de Isaías até o 45. Então, está na segunda parte de Isaías. Eu vou usar para nossa revista, para nossa lição, a revista da nossa EBD, um comentário de Isaías do J. Riderbus, a Bíblia Mensagem, a Bíblia Bom Dia. Essa versão que eu estou usando é da King James e a Bíblia Estudo e Aplicação. Então, vou de alguns comentários serão tirados dessa literatura. Os eventos que vão acontecer nesta lição, eles acontecerão depois do cativeiro. Lembre-se, esse é o segundo cativeiro. O primeiro foi quando Deus tirou o povo do Egito, para formar daquele povo, dos hebreus, o seu povo especial. E agora ele levou para Canaã todas as coisas, a história, todos sabemos, Deus acompanhando essa história, o povo pecou, o povo desobedeceu, em consequência, o reino de Israel foi destruído e o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia. E nesse momento da história, esse povo está no cativeiro. Isaías é o reino do sul, que vai levado cativo para a Babilônia. E Isaías vai profetizar para esse povo, trazendo para eles a mensagem de que Deus não os abandonou. Deus não esqueceu deles. Deus ainda continua sendo o mesmo Deus, fiel à sua aliança, ao seu pacto, e pretende ainda continuar formando a nação, estabelecendo a nação que ele se propôs a formar. Então ele promete que ele vai tirar o povo do cativeiro. E o povo, nessa situação de cativos, eles não entendem muito essa restauração que Deus vai fazer. Mas Isaías insiste e denuncia suas falhas trágicas, denuncia a decadência espiritual que eles estão vivendo ali no cativeiro. Apesar de muitos saberem que aquilo era consequência da desobediência, do pecado, da idolatria deles. Então, Isaías vai denunciar tudo isso, mas ao mesmo tempo, ele aponta para a misericórdia de Deus.
E apontando para a misericórdia de Deus, ele vai mostrar aí que apesar deles estarem se sentindo desgraçados, fora do seu país, humilhados, explorados, sem esperança, o profeta anuncia que Deus os trará de volta do cativeiro e dará uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade para este povo. E ele demonstra assim que ele vai abençoar e vai proteger o seu povo, mesmo ali no cativeiro. Então é um cenário de transição entre a queda iminente da Babilônia e a ascensão do Império Persa. Quando nós vamos ver daqui a pouquinho Deus escolhendo um rei persa para ser o libertador do seu povo. O autor da lição ele colocou um quadro muito interessante, comparando o povo de Israel com o povo de Deus do século 21. Eu vou tentar mencionar esse quadro aqui. Então, de um lado, o povo de Israel, chamado de Israel como o povo particular de Deus. Em comparação, o povo de Deus do século 21, somos também salvos e constituímos o povo particular do Senhor. O povo de Israel, Deus conhecia a história do povo de Israel e nada fugia ao seu controle. Povo de Deus do século 21, Deus conhece a nossa história também e nada foge ao seu controle. Povo de Israel, o marco divisório da história deste povo foi seu encontro com Deus. E o marco divisório de nós, povo do século 21, é o nosso encontro com Jesus Cristo, marcando a nossa história nesse encontro que temos com Deus. Povo de Israel, Deus mudou a história do seu povo a começar pelo nome. A nossa história é mudada a partir do momento que somos selados com o Espírito Santo e nos convertemos a Jesus Cristo. Recebemos um novo nome, um novo significado de vida. Povo de Israel, Deus escreveu uma nova história para Israel. Povo do século 21, Ele está escrevendo uma nova história para nós. Povo de Israel, o passado foi apenas uma referência, mas não determinante para o futuro de Israel. Povo de Deus do século 21. Nosso passado não pode determinar nosso futuro, quando Deus está nele. Nós temos um passado, não podemos apagar o nosso passado, mas ele não determina o nosso futuro. Então o povo de Israel não podia se sentir agora um coitadinho por tudo que eles passaram, porque o seu passado não definiria o seu futuro. Deus tinha uma nova história para escrever. Eles continuavam sendo o povo escolhido de Deus. Então, no capítulo 43, Deus conhece cada um de nós pelo nome. E é muito interessante como Isaías fala várias vezes, né, que Deus tem o nosso nome marcado na palma de sua mão, que Ele nos conhece pelo nome, que Ele nos chama pelo nome, que nós somos especiais para Deus. E aí no verso 43, eu vou ler vamos ler aí, acompanhe na sua Bíblia, de 1 ao verso 7, do capítulo 43. Porém agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. E através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povo pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste, ajuntar-te-ei do oeste, eu direi ao norte entregue, e ao sul não retenhas. Trago meus filhos de um lugar remoto e minhas filhas dos confins da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, porque eu tenho criado para minha glória. Eu tenho formado, sim, eu tenho feito. Então, nesse texto aí, nós vamos parar aí. Nesse texto, chamado de Israel como povo particular de Deus. Deus conhece cada um pelo nome. Isso significa que Ele quer um relacionamento pessoal conosco. Ele não nos trata como massa de manobra. Ele nos trata como pessoas especiais, particulares. E Ele quer um relacionamento individual com cada um de nós. Porque Ele conhece a nossa história. E nada foge ao conhecimento de Deus. Nós pertencemos a Ele, é o que o texto diz. Na jornada de volta à Babilônia, o povo enfrentaria dificuldades.
Isaías estava preparando esse povo. Eles poderiam enfrentar dificuldades, perigos, tribulações, como no primeiro êxodo, né? Quando eles saíram do Egito. Quantas dificuldades eles enfrentaram? Mas Deus soberano cuidava deles de dia e de noite. Em todos os perigos, Deus os livrava. E Deus vai continuar livrando e cuidando desse povo, mesmo no cativeiro. E na saída do cativeiro, até a saída do cativeiro, Deus cuidaria deste povo. Ele cuida de nós em qualquer circunstância. E isso aplica também à nossa jornada no mundo. Quando vivemos um caos na nossa vida, quando vivemos cercados por problemas, por dificuldades, Deus está conosco. Ele nos assegura na palavra dele que ele está conosco em todos os momentos de nossa caminhada cristã. E a Bíblia de aplicação, ela traz uma frase que nos lembra uma reflexão. Ao passarmos por rios de dificuldades, seremos afogados ou nos tornaremos mais fortes? Vamos pensar nisso? Ao passarmos pelas nossas dificuldades, elas nos fortalecem ou elas nos fazem enfraquecer? No verso 3, ele fala das terras aí do Egito, Etiópia, Seba. Seba ficava no sul da Arábia. Foram oferecidos a Ciro como que um presente a Ciro, uma certeza do domínio dele, para que ele pudesse permitir e todas essas terras pudessem autorizar a saída do seu povo onde eles estivessem, em troca da libertação de Israel. Então, é uma forma simbólica de representar que Deus estava no controle e que Deus estava libertando o seu povo. E ele diz aqui, que no verso 4, você é precioso e eu te tenho amado. Gente, que declaração linda, né? Você é precioso e eu te tenho amado. Deus estava disposto a não dar só países em troca da liberdade do povo, mas ele estava disposto a dar o seu próprio filho para nos libertar do pecado. E é isso que ele estava falando para esse povo, que ainda não entendia a mensagem de salvação. No verso 5 nós temos um imperativo aí. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou trazendo você de volta para mim, para cumprir o propósito para o qual eu te criei. Isso que Deus está dizendo para o povo aqui. Sim, porque Deus teve um propósito ao formar a nação. Eles tinham fugido desse propósito de Deus, Deus teve que levá-los cativos para a Babilônia. Mas agora Deus está prometendo trazê-los de volta para que eles cumpram o propósito para o qual Deus os escolheu. E Deus vai dizer para eles, que eles precisam ter esse senso de propósito, desenvolver esse senso de propósito na vida deles. E Salmo 103 diz lá, é Ele quem nos fez e somos dele. Em Efésios 2:10, lemos lá através de Paulo, somos feitura sua, criados para a sua glória, criados para adorar o Senhor. O povo de Israel havia se esquecido de quem eles eram, para o que eles existiam. O verso 10 a 13 vai nos mostrar aí que há um objetivo em Deus ter um propósito para o seu povo. E esse objetivo, neste propósito, se eu posso dizer assim, é deles serem testemunhas do que Ele é para nós. Ele quem? Deus, do que Deus é para nós. Testemunhas, sermos testemunhas é a nossa missão. E ser testemunha daquilo, tudo que Deus tinha feito pelo povo, a sua experiência no exílio babilônico, a sua experiência para aqueles que, não sei se havia uma geração que ainda vivia, talvez não, mas seus filhos e filhos dos filhos, que se lembravam através da tradição oral, daquilo que Deus tinha feito, libertando do Egito, da história do povo. E aí ele vai falar aí que esses feitos demonstravam a sua soberania. Dentro desse propósito, essa é a nossa missão, testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. Nós somos agentes de salvação, mas isso só podemos ser se nós cumprirmos e obedecermos a palavra de Deus. O eu sou aqui se revela a Isaías. Eu sou, sempre fui e sempre serei. Esse mesmo eu sou, que se revelou a Moisés há tantos séculos atrás, se revela a Isaías. Precisamos saber quem somos. Precisamos saber primeiro quem é Deus, não é?
Nós estudamos o trimestre passado todinho sobre esse Deus. Aprendemos que Ele é amoroso, que Ele é salvador, que Ele é justo, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele é amor. Aprendemos tudo sobre o nosso Deus. Agora, quem somos diante desse Deus? Qual senso, que compreensão você tem do seu propósito diante do mundo, diante de Deus? Como você tem desenvolvido esse propósito de Deus na sua vida? Será que as pessoas têm conhecido Deus através do seu exemplo? Através da sua vida? Isso Deus queria levar esse entendimento ao seu povo quando traria de volta do cativeiro. Do verso 15 a 21, do capítulo 43 ainda, retrata o novo êxodo. Nesse novo êxodo, Deus fala o seguinte, verso 15: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas. Lembra que quando Deus guiou o povo pelo deserto, antes dele entrar no deserto, ele teve que atravessar o Mar Vermelho e Deus abriu as águas? Ele está dizendo aqui que ele vai fazer coisa muito mais maravilhosa do que ele fez no passado, ao trazer o povo de volta da Babilônia. Então, o Pai transforma o nosso passado e escreve um novo capítulo na nossa história. E ele fez isso com seu povo. Ele estava escrevendo um novo capítulo, ele estava dizendo para o povo através de Isaías que ele iria escrever um novo capítulo na história deles, que não estariam mais no exílio. Versos 18 a 19, Deus diz para eles: Eu não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não a conhecereis? Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Uma maneira paralela dele agir agora como ele agiu no passado com o povo. Deus muda o nosso passado. Ele não anula o nosso passado, mas ele muda. Ele muda. Ele mudou o passado de Abraão, ele mudou o nome de Abraão, ele mudou a vida de Abraão, ele mudou a história de Abraão. E ele pode mudar a minha história, pode mudar a sua história. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você conhece alguém que Deus mudou a história daquela pessoa? Tenho certeza que você vai dizer que sim. O retorno do exílio produziria, ele diz lá no verso 21, este povo tenho eu formado para mim mesmo, e eles proclamarão meu louvor. O retorno, o fato do povo retornar do Egito, seria um motivo de produzir sons de alegria, expressão de louvor ao Senhor. O povo que ele formou para celebrar o seu louvor, cantaria de novo, louvaria de novo. Deus faz coisas novas em nossas vidas. Ele abre novos caminhos, novas oportunidades. E eu tenho certeza que nas circunstâncias que temos vivido nesse último ano, nesses últimos meses, Deus tem mudado muitas circunstâncias. Deus tem agido de diferentes maneiras na sua vida. E Ele tem aberto novos caminhos, novas oportunidades. Talvez não seja aquilo que você gostaria. Mas com certeza Ele não tem deixado de agir. Ele não tem deixado de cuidar de você, de abençoar você. Do verso 25 a 26, nós vamos ver o que Carson chama de graça desprezada. Quando o povo, lá no cativeiro, ele se esquece de Deus. Ele se esquece, o povo que oferecia seus pecados em lugar de sacrifícios. No verso 22, Isaías diz aí: porém, tu não me tens invocado. Quando ele traduzia a mensagem de Deus. Mas tu tens estado cansado de mim. O povo cansou do Senhor. Vocês conhecem pessoas que já se cansaram do Senhor? Que se cansaram de adorar o Senhor? Que abandonaram o Senhor? O povo de Israel estava nessa situação. Se cansaram do Senhor. Estavam imitando outros no seu culto. Deixaram de invocar o nome do Senhor. Deixaram de trazer os sacrifícios que o Senhor tinha colocado como lei. Deixaram de honrar o Senhor, verso 23. Verso 24, deixaram de oferecer o incenso suave ao Senhor. E na parte B do verso 24 diz aí: porém,
Tu me tens feito carregar com teus pecados. Tu me tens entediado com tuas iniquidades. Você tem consciência que muitas vezes nós entediamos o Senhor com os nossos pecados? Que há pessoas que entediam o Senhor com seus pecados, porque eles não param de pecar. Mas a palavra de Deus diz que se você realmente tem um relacionamento com o Senhor, você não vive pecando. O crente não vive pecando. Ele pode pecar, mas ele não vive pecando. O povo de Israel tinha esquecido tanto de Deus que eles viviam pecando. E Deus fala para eles que eles estavam carregando o Senhor com seus pecados e entediado o Senhor com as suas iniquidades. Que situação triste essa do povo de Israel. Quando eles desprezaram a graça de Deus. Mas Isaías sempre aponta para misericórdia e graça e longanimidade, perdão. E a Bíblia, a mensagem, fala que Deus não guarda a lista dos nossos pecados. Às vezes você vive lembrando dos pecados e achando que não tem jeito, que Deus não te perdoou, que alguém não te perdoou e você fica lá martirizando a sua vida com aquele pecado. Mas lembre-se que Deus não guarda a lista dos seus pecados, nem de ontem, nem de anteontem, nem do ano passado, nem de 300 anos atrás. Ele não guarda a lista dos seus pecados. Porque a palavra de Deus diz que quando Ele nos perdoa, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele transforma os nossos pecados e nos perdoa, fazendo o nosso coração tão alvo como a neve. Então Ele não guarda os nossos pecados. Nós precisamos viver dessa forma. E o pecado para o povo de Israel não era algo assim que acontecia de vez em quando. Era uma coisa entranhada nos ossos e medula do povo, diz o comentarista Ridebos. Era uma coisa que estava entranhada na medula e nos ossos do povo. Eles não conseguiam abandonar aqueles pecados, de tão contaminados que eles estavam. E Deus desafia o povo, então, no verso 26. Nessa tradução, eu achei lindo como esse tradutor dessa Bíblia, King James, coloca aqui. Deus desafia o povo ao seguinte, verso 26. Coloca-me na tua memória. Em vez de você colocar os seus pecados, as coisas que você tem feito de errado, coloca-me na tua memória, Deus desafia o povo. Se lembrem de mim, para que você possa ser justificado. Deus desafia o povo a colocá-lo na sua memória. E Paulo, mais tarde, vai falar que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. E essas coisas que são do alto, quando nós pensamos nelas, elas vão fazer com que tenhamos a mente de Cristo, como Paulo fala lá também, que nós temos a mente de Cristo. Se nós trouxermos Deus para a nossa memória, se nós não nos esquecermos de Deus como aquele povo fez. O que você tem colocado na sua memória? Será que na sua memória há espaço suficiente para o Zap, para as mensagens do Zap, para as mensagens do Facebook, para os filmes da Netflix, para a TV? Mas não há nada de espaço para o Deus Criador e Sustentador, aquele que sabe o seu nome e tem seu nome gravado na palma de suas mãos? A palavra de Deus nos convida a viver em novidade de vida, sob a bênção e proteção do Senhor. E essa é a mensagem que Isaías traz para o povo, aqui adiantando a sua saída do cativeiro. Vamos para o capítulo 44, em que nós vamos analisar um pouco a soberania desse Deus. O povo retorna, nós vimos aqui que no verso 1 do capítulo 43, ele fala aqui: assim diz o Senhor que te criou, Jacó, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E no capítulo 44, ele coloca uma coisa semelhante também. Diz assim: assim diz o Senhor que te fez e te formou desde o útero, o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem eu tenho escolhido. Lembre que Jesurum é o mesmo nome para Israel. Então, Isaías traz de novo essa promessa de salvação. E ele se dirige ao povo de uma maneira muito amorosa. E vai abordar, então, o tema de transformação da terra. A partir dessa escolha que Deus faz desse povo, dessa soberania de Deus, ele diz que ele vai derramar, verso 3 aí do capítulo 44. Eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchente sobre o chão seco, e derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente, e minha bênção sobre a tua descendência.
Aqui a transformação física e espiritual. E ele apresenta as razões pela qual o povo não deve ter medo. Primeira, o Senhor é seu redentor. Ele fala que eu te redimi. Ele fala nesse texto. Outra razão, o Senhor escolheu Israel. Ele fala aqui no texto, eu te escolhi. Outra razão, o Senhor derramará seu espírito e sua bênção. Ele fala isso no verso 3. Eu derramarei copiosamente meu espírito. E claro que isso se cumpre lá em Atos também, lá no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre o povo, os convertidos ali, a primeira igreja da época. Esse Deus que traz esse suprimento de todas as coisas, essa prosperidade no derramar do seu Espírito, ele também vai atrair os gentios para adorar a Deus, que também terão sua declaração de fé inscrita em suas mãos. Olha que interessante. No verso 5, diz assim, eu sou a possessão do Senhor, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e outro assinará em sua mão, pelo Senhor, e dará a si mesmo como sobrenome o nome de Israel. Achei tão interessante, não é? Porque a tradição dizia que os escravos, eles tinham os seus nomes gravados, o nome dos seus donos gravados nas suas mãos. Mas agora, esses gentios, eles estavam dizendo que eles iam gravar, que eles eram propriedade do Senhor. Eles pertenciam ao Senhor. E esse fato indica um relacionamento íntimo, indica que eles eram propriedade e tinham uma intimidade com o Senhor, que eles serviam ao Senhor. Propriedade do Eterno. Será que você pode gravar nas suas mãos? Eu sou propriedade do Eterno? Isso não tem nada a ver com tatuagem, né? Mas a gente vê tantos nomes gravados nos braços, gravados, figuras gravadas na pele das pessoas. Mas eu nunca vi ninguém gravar propriedade de Deus, propriedade do Senhor. Claro que isso aqui não é apologia à tatuagem, mas era um costume da época. Uma das razões que levou o povo a enfrentar grandes tragédias foi a idolatria. O que levou o povo para o cativeiro foi a idolatria, a desobediência. Mas nesse capítulo, Isaías vai usar a metáfora de Deus como uma mãe que deu à luz a Israel. É um outro nome, e Jesurum, que ele menciona, é um outro nome para Israel. E a tradição do profeta Isaías, aqui no verso 6 a 9, vai trazer mais uma vez a lembrança de que Deus não divide sua glória com ninguém. Não é? Nós vemos isso em várias passagens da Bíblia, mas aqui ele fala, no verso 6, eu sou, na parte B, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. No verso 7, no verso 9, não temas vós, nem estejais com medo, verso 8, quer dizer, não tenho eu te anunciado desde aquele tempo e eu tenho declarado, vós sois minhas testemunhas. Existe um Deus além de mim? Verdadeiramente não há Deus. Eu não conheço nenhum. O próprio Deus falando que não havia outro Deus além dele. E aqui ele fala, quem tem formado um Deus ou fundido uma imagem esculpida que seja proveitosa para alguma utilidade? Nós vamos ver isso. Ao longo da história, nesse momento aqui, ele reafirma que a mensagem do Senhor era para relembrar o povo de seu pertencimento a Deus único e verdadeiro. E que esse Deus era soberano sobre todas as nações e reis. Os versos 9 a 20 do capítulo 44 vai ser um longo argumento contra a idolatria. E se vocês leram esse capítulo, vocês viram aí como que ele fala dessa idolatria. Os líderes pagãos do Oriente, eles acreditavam que a divindade dava-se a conhecer o seu poder e sua presença no objeto físico. Então eles se preocupavam em fazer aquela estatueta, aquelas estátuas, crendo que o poder do Deus estaria ali, do Deus que eles criam estaria naquela imagem. E o argumento de Isaías foi no sentido de reduzir toda a idolatria ao absurdo de seu fundamento. E nesse texto aqui nós vamos ver isso. A idolatria é completamente condenada por Isaías. E Deus se declara, ele fala aqui, que Deus se declara, se revela em palavras e atos. Enquanto que os deuses fabricados pelas pessoas não podiam se revelar. Nós já lemos lá em Salmo 115, que o Deus falso, o Deus construído por homens, de barro, ele não se revela e não se manifesta em nada. Não fala, não ouve, não responde nada, não se movimenta.
É falso esse Deus, né? E é uma manufatura humana. Mas o Deus verdadeiro, ele se revela em palavras e atos. Muitas vezes nós fabricamos nossos próprios deuses, né? Talvez coloquemos como Deus o dinheiro, a fama para muitas pessoas, o poder, o tempo, o trabalho, o lazer. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Tudo que tirar o seu tempo de ler a palavra, de orar, de participar de um culto, tudo que tirar o seu tempo para isso, será transformado em idolatria. Então pense bem, tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Quais são os deuses que temos fabricado? A qual deles nós temos idolatrado em detrimento do Deus verdadeiro? Do verso 12 a 19, o profeta vai satirizar aí o processo de manufatura do ídolo. E aí quando a gente lê esse texto aí do 12 em diante, a gente vê aí que ele cita o ferreiro, o carpinteiro, que fazem um ídolo usando o ferro, usando lá o material que eles têm na mão. Mas desse mesmo material que eles formam aquele ídolo, grande ou pequeno, eles vão, se eles sentir fome, usar aquela madeira para esquentar o fogo para fazer a sua comida. Então como pode ser isso? O mesmo material pode ser um Deus e pode ser também um objeto que ele necessita para sobreviver. Então o profeta vai satirizar, diz que esses adoradores de ídolos nem têm entendimento, nem percepção, são cegos, corações enganados e iludidos. E no verso 21 ele vai falar de novo: lembre-se destes, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo, eu tenho te formado, tu és o meu servo, ó Israel, tu não serás esquecido por mim. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ele não se esquece de nós. O nosso Deus redentor, salvador, criador, ele não se esquece de nós. E ele relembra ao povo de Israel quem ele é. E ele apela, ele faz um apelo aí no verso 22. O apelo de Deus no verso 22 é, na parte B: retorna para mim, porque eu tenho te remido. Que apelo sério, não é? Retorna para mim, porque eu tenho te remido. Isaías sabia que muitas pessoas do povo de Israel tinham se esquecido do Senhor e tinham se separado do Senhor. E o Senhor sabia que espalhados por outras nações estava o seu povo. E ele agora vem e apela: retorna para mim. Retorna para mim, para que vocês cumpram o propósito para o qual eu criei vocês. E aí ele vai falando e ele vai comparando a sabedoria. Ele disse: a minha sabedoria não se compara à sabedoria dos sábios, né, que tem conhecimento, que retrocedem. Aí ele fala no verso 24 e 25. E no verso 28 ele vai mencionar aqui pela primeira vez Ciro, pelo menos nesse texto que a gente está estudando. O Senhor está no controle da história. E essa abordagem do capítulo 45. O Senhor está no controle da história. Nesse tempo que a gente está vivendo, talvez você tenha ouvido muitas pessoas questionarem, ou talvez alguém questionar: puxa vida, onde está Deus nesta pandemia? Você já ouviu alguém perguntar isso? Por que Deus permite tantas mortes? Que Deus é esse que deixa a tragédia atingir famílias que ficam sem pai, sem avó, sem esposa, sem marido, sem filhos, sem irmãos, sem amigos? Que Deus é esse? O povo de Israel também questionava: que Deus é esse que se esqueceu de nós? Que nos deixou, nos permitiu que a gente fosse para o cativeiro? Que Deus é esse que agora está dizendo que vai nos tirar daqui, mas nós estamos aqui no cativeiro há tanto tempo e não vemos Deus tirando a gente daqui? Então os questionamentos, as dúvidas. Mas o povo, diante dessa fala do povo, Isaías tem uma resposta. Está no verso 11 e 12 do capítulo 45. Essa resposta. Deus diz o seguinte. Isaías, relatando o que Deus diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o Criador dele: perguntai-me de coisas que virão concernentes a meus filhos e concernentes ao trabalho de minhas mãos. Demandai vós a mim,
Eu tenho feito a terra, criado o homem sobre ela. Eu precisamente, minhas mãos têm estendido os céus e todo o seu exército eu tenho comandado. Então, Deus assegura ao povo, através de Isaías, que ele continuava sendo Deus. E através da boca do profeta, Deus reafirma isso. Vocês podem questionar o que vocês quiserem, mas eu tenho a história sob controle. Eu sou o Senhor da história, da sua vida. Ele continua sendo Deus soberano que abençoa e que protege o seu povo. Deus escolhe então Ciro e explica como pretende usá-lo como seu agente. Agora, uma coisa fantástica. Deus escolheu, Isaías menciona Ciro aqui, 150 anos antes de Ciro nascer. Já pensaram nisso? Que essa profecia aqui foi falada 150 anos antes de acontecer, e depois desse tempo ela vai acontecer lá em Esdras, quando o povo começa a retornar da Babilônia e da Pérsia, porque agora já sob o reinado de Ciro. Deus é o Senhor da história e do nosso futuro. Ele tem o controle de toda a história em suas mãos, do passado, do presente e do futuro. E só um Deus verdadeiro poderia já falar através do profeta do uso que ele faria de um gentio para libertar o seu povo. E ele vai escolher Ciro, então, é apresentado como pastor de Israel. Essa linguagem de pastor era usada também para reis, para os líderes da nação. O ungido do Senhor. Foi capacitado e nomeado oficialmente pelo Senhor. Pastor e ungido eram meio que o sobrenome de Ciro. No verso 4 e 5, nós lemos aqui o seguinte: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado pelo teu nome. Eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Eu sou o Senhor, e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não tenhas conhecido. Talvez Ciro, nem Babilônia, nem Assíria tenham tido consciência de que estavam sendo usados por Deus, como instrumentos de Deus. Mas Ciro cumpriu toda a expectativa política e militar que Deus tinha para ele. Deus está no controle. O verso 6 e 7 vai nos falar ainda: para que eles possam saber, desde o nascer do sol e desde o oeste, que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo e crio a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Será que Deus cria o mal? Isso pode trazer dúvida para nós, não é? Deus está no controle do seu povo, do mundo inteiro. Ele está no controle das coisas boas, mas também das coisas difíceis que ocorrem na história. É o único Deus que conhece o futuro. E uma reflexão que o pastor Israel traz na Bíblia Bom Dia, ele diz o seguinte: quando os bons tempos chegarem, agradeça a Deus. Mas quando vierem os maus tempos, não se queixe. Aproveite para perguntar: o que posso aprender dessa experiência? Mas continuando essa questão, e ele continua falando assim: algumas coisas que precisamos pensar quando o mal está acontecendo ao nosso redor ou na nossa vida. E ele dá algum exemplo aqui. Não provoque o mal. Uma das lições para gente: não provoque o mal. Procure entender as facetas do mal. Ore para que Deus nos livre do mal. Lembra de Jesus orando lá no Getsêmani? Deus respondeu. Como? 3 dias depois ele ressuscitou. Lembra de Paulo orando para tirar o espinho da sua carne? Deus respondeu, dizendo para ele: a minha graça te basta. Acredite, busque o bem. Acredite que o mal não pode nos derrotar. Ele é uma realidade, mas ele não pode nos derrotar. Por quê? Porque a Bíblia nos afirma que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, no contexto de Isaías, o mal a que se refere esse versículo é o mal físico, das calamidades, da destruição, do castigo físico e material. Consequência do pecado que o povo estava sofrendo. A execução do mal físico por Deus não mancha sua moralidade perfeita. Então eu vou repetir. A execução do mal físico por Deus não mancha sua moralidade perfeita. Quem é esse Deus que é perfeito? Deuteronômio nos afirma isto. Lá no capítulo 32, verso 4, nós lemos assim: ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo.
um Deus de verdade e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Então, esse Deus é o Deus que podemos confiar que quando o mal acontece ao nosso redor, Ele está no controle. Quantas vezes você tem deixado de confiar em Deus quando o mal acontece na sua vida, quando a tragédia acontece na sua vida? Será que você tende a perder sua fé? Tende a abandonar o Senhor, abandonar a igreja, abandonar os amigos na fé? Abandonar a palavra? Uma reflexão. Outra reflexão. Nós vemos aí Deus usando o rei Ciro. Quantas vezes, sem mesmo, e os comentaristas falam que talvez ele nem soubesse que estava sendo usado por Deus. Quantas vezes nós somos usados para abençoar pessoas e nós nem temos consciência disso? Que maravilha a gente poder ser usado para abençoar pessoas. Quantas vezes as pessoas, às vezes, chegam... Comigo já aconteceu, as pessoas chegaram e falaram assim, poxa, aquele dia, aquela palavra que você me falou, aquele sorriso, aquele gesto, aquele abraço foi tão bom. Eu nem tive consciência disso. Às vezes eu nem me lembro, mas a pessoa foi abençoada. Que você seja um instrumento para abençoar pessoas. Então, encerrando aqui, Isaías vai falar de um ai. Ele fala que ai contra aqueles que se posicionam para discutir com Deus. Coitado, em outras palavras, coitado daquele que quer discutir com Deus. No verso 10 ele fala de novo, coitado daquele contra a violação da soberania de Deus. E de novo ele vai usar essa metáfora de Deus como pai, nessa relação de poder e autoridade desequilibrada. Quando o pai tem o seu bebê, como assim? Ele faz uma comparação. O bebê vai questionar por que ele está nascendo, por que ele nasceu assim, desse jeito, daquele jeito. Não existe isso, né? Como o barro vai questionar o oleiro, por que ele está fazendo assim, por que ele tem que fazer dessa forma, vai fazer uma voltinha aqui, uma voltinha ali, quando ele está sendo construído? Isso é impossível. Então, por que Israel questiona Deus e seu plano? E isso acontece desde o princípio. Olha o que diz Isaías 1:4, para a gente ver como que era essa nação. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Essa é a figura do povo de Israel. Esse era o povo que Deus estava querendo trazer de volta por causa da sua grande misericórdia. Etiópia e Egito, eles mais tarde vão reconhecer, esses países vão reconhecer que Deus era o único Deus verdadeiro. E isso está lá no capítulo 19, verso 18 a 25. No verso 19 a 23, aqui do 45, nós vemos aqui que Deus é o controlador da história, é o Deus que controla a história. Por quê? Porque Ele quer um relacionamento comigo e com você. Por isso Ele controla a nossa história e escreve a nossa história. E Ele quer restaurar-nos. Ele quer restaurar na nossa história, quer que o busquemos. E aqui nesses versos finais do capítulo 45, ele vai falar assim, ele vai fazer um apelo e ele vai fazer declarações muito lindas. No verso 20 ele fala, congregai-vos e vinde, aproximai-vos juntamente, vós sobrevivente das nações. No verso 21 ele fala, trazei-os para perto. Ele reafirma que fora dele, no final do verso 21, não há Deus, um Deus justo e um Salvador. Não há nenhum além de mim, ele fala. No verso 22, ele continua seu apelo. Olhai para mim e sereis salvos. No verso 23, na parte final, ele fala. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua prestará juramento. Vocês se lembraram daquilo que Paulo fala, não é? Que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Isso já foi falado aqui por Isaías, quando ele repete a mensagem do Senhor. E no Senhor, ele reafirma no verso 24, eu tenho justiça e força, diz o Senhor. E ele nos justificará. A promessa de salvação. Então Ciro, ele não foi o protagonista da salvação do povo de Deus. Mas quem foi? Foi Jesus Cristo, o protagonista da nossa salvação. E Ele é o protagonista da nossa história. De refazer a nossa vida, do nosso novo começo. O Senhor está no controle da história de sua vida?
Você já passou por essa experiência com Jesus de deixar que Ele controle a história da sua vida e refaça a sua vida? O pastor Israel fala também um comentário dele aqui que eu quero ler com você, que tem a ver com isso que a gente está falando. Ele fala que Deus escreve. Ele fala aqui, o apóstolo Paulo fala em convergência, é o comentário dele. Escrevemos nossa história e Deus escreve a sua história na nossa sem que vejamos. A história que ele escreve transforma as nossas frustrações, responde às nossas perguntas, supre as nossas necessidades, reorienta as nossas vidas. Então a história que ele escreve conosco é completa, é completa. E uma frase que eu li no dos estudos da visão missionária, que eu nunca esqueci, é que Deus escreve nos espaços em branco da nossa vida. Imagina, Deus escrevendo nos espaços em branco da nossa vida. Talvez esse ano de pandemia tenha sido um espaço em branco na sua vida, mas Deus continuou escrevendo sua história. Talvez a perda de emprego esteja sendo um espaço em branco na sua vida, mas Deus continuou escrevendo sua história. Talvez a perda de um ente querido nesses últimos tempos esteja sendo um espaço em branco na sua história, mas Deus continua escrevendo sua história. Ele continua escrevendo sua história. Permita que Deus continue escrevendo sua história. O que temos aprendido nessa história? O que temos aprendido com esse Deus que escreve a nossa história? E uma outra pergunta, de que maneira nós podemos abençoar pessoas que estão ao nosso redor, para que elas entendam esse processo de Deus ao escrever sua história? Então, o que nós aprendemos ao concluirmos essa lição é que nós, para nós lembrarmos, mesmo nas adversidades da vida, Deus está no controle. E Ele continua cuidando de nós, com todo carinho, com todo amor. Ele está no controle da história do mundo e da minha história, da sua história. E está escrevendo conosco a nossa história. Ele é soberano sobre a minha vida. E eu posso confiar minha vida a Ele, porque Ele é soberano. E é Senhor. E Ele me ama profundamente. Seja um instrumento de Deus para abençoar outros. Como Ciro se colocou nas mãos de Deus. Deus o escolheu porque Deus conhecia o coração dele. Deus conhece o seu coração. Se deixe usar para que Deus possa abençoar pessoas através de você. Deus te abençoe. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que é tão profunda, Senhor, para nós. Obrigada, Senhor, que teu Espírito nos ajude a entender essa palavra. Que possamos abençoar pessoas sendo instrumentos do Senhor. Que possamos permitir que o Senhor escreva a nossa história. Que possamos ser parceiros do Senhor ao escrevermos nossa história. Ó Deus, que possamos permitir que o Senhor exerça a tua soberania em nossos corações. E que possamos confiar que o Senhor conhece-nos, que o Senhor nos ama e que o Senhor é soberano sobre nós. Muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos escolheu e somos especiais para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.